Mentes criativas, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas. Estamos chegando para mais um podcast. Um podcast que tem alguns convidados muito especiais no dia de hoje. Já já o Israel, nosso idealizador do podcast, vai falar para vocês. Mas não esqueça, aqui o importante também é você compartilhar esses assuntos que a gente vai tratar nesse podcast. Então compartilhe, se inscreva no canal, aquela história toda, né, de quem apresenta esses programas nas redes sociais. Israel Gonçalves, seja bem-vindo, um abraço, amigo. Olá, tudo bem? Meu amigo Piran, também um dos idealizadores do programa Mentes Criativas. Hoje vamos conversar com duas pessoas que eu conheço bem, né, e são pessoas que a gente poderia ficar horas conversando, porque eu sei que tem muito conteúdo, que é o objetivo desse programa, né, Piran? Quando a gente criou ele de forma gratuita para disponibilizar para as pessoas, quais pessoas estão de forma criativa contribuindo com a sociedade, seja nacional, local, né, estadual, e esses dois colegas, dois amigos, dois profissionais, né, professores, olha, eu poderia colocar vários adjetivos aqui, realmente contribuíram, Piran. E aí eu quero trazer aqui com destaque para quem? Para o Bellini Meurer, que é professor, doutor pela PUC, mestre pela mesma instituição. Olha, só de professor na Univille, né, tem 30 anos, então o professor Bellini Meurer é um parceiro de escrita, é um intelectual engajado, participou do teatro, participou da política, senador por Santa Catarina, teve essa experiência muito importante, não para ele apenas, mas para Santa Catarina. E do seu lado, ladeando, quem está? O filho, né? Então hoje também é um podcast inédito, porque nenhum nem outro sabiam da participação aí de pai e filho, né? Então é uma coisa também que nós montamos aí quase que um presente de Natal. E aqui tem uma diferença, olha só, Piran, o pai é o Bellini Meurer, mas o filho é Rafael Meurer, eles vão explicar depois isso aí, né? Já começa com polêmica esse podcast. O meu amigo, Rafael Meurer, ele é professor numa faculdade chamada Inês, em Joinville, está no mestrado na área do direito, também está publicando artigos, livros, né? Foi professor na rede estadual por 16 anos, trabalha como advogado na área da administração pública, com servidores públicos. Então, nós temos duas pessoas aqui de peso, né? Um já sênior na pesquisa, né? Com muitas publicações, e vai falar especificamente do quê? Qual é a mobilidade aqui do professor Bellini? A questão da formação do Estado, no qual ele publicou comigo em um livro chamado Sociologia e Direito, volume 2, e já o Rafael, ele vai falar sobre a questão da importância do advogado, do bacharel de direito na história e na própria formação do Estado. Apresentando esses dois rapidamente, meus amigos, eu passo já a palavra para o professor Bellini para fazer suas provocações sobre essa questão do Estado. Hein? Hoje é um tema importante, né, professor Bellini? Boa tarde, boa noite, eu não sei quando o pessoal vai ver, mas o Estado, na década de 80 e 90, era assim, qual é o futuro do Estado? Qual é a economia do Estado? Meio que essa tese se perdeu, mas o tema Estado ainda é extremamente importante. Olá, boa tarde, Piran, meu amigo, já de muito tempo. É muito bom estar aqui de volta conversando contigo. Israel, também um grande amigo, a gente tem conversado de vez em quando e que articulou essa presença no teu programa, Piran. É muito bom, fico muito feliz. E fico feliz também da presença do Rafael, meu filho. É sempre bom estar com ele, nós conversamos, discutimos política, discutimos ciência, e agora, aqui com vocês, isso só me dá felicidade. Sobre a pergunta do Israel sobre o Estado, o que eu tenho afirmado sempre é que agora na modernidade, agora e já passando a modernidade, nisso que estão chamando de pós-modernidade, eu sinto que o Estado está sofrendo algumas mudanças
E o Estado sofrendo algumas mudanças, a discussão é o que vem pela frente, porque o Estado é como que uma estrutura óssea de uma democracia. Se tu não tens um Estado forte, organizado, não forte no sentido autoritário, no sentido totalitário, mas forte no sentido institucional, bem posicionado, respeitado, cumprindo as suas funções daquilo que uma democracia determina, nós não conseguimos, se não for dessa forma, nós não conseguimos ter uma democracia plena. E o que eu sinto nos últimos tempos, e o que eu gostaria de explicitar aqui, né, dentro da oportunidade que está sendo dado, o que está acontecendo hoje com o Estado e quais são as consequências dessas mudanças que ocorrem com o Estado. E é exatamente o que eu trato como parte desse livro. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês nesse programa Mentes Criativas e gostaria que me fizessem perguntas a respeito. Vou ficar muito à vontade e muito tranquilo em responder. Muito obrigado por estar aqui, por me trazer aqui até esse momento. Bem, nós é que agradecemos. Sempre senador, sempre pessoa maravilhosa que o senhor é, grande professor que a gente tem aqui na nossa região, Joinville tem, você no nosso meio, você sendo uma pessoa que quer contribuir e fazer com que as pessoas compreendam melhor o nosso Estado e que ele precisa ser um Estado democrático de direito, como o senhor citou. O foco principal é que nós temos realmente, o momento exige, né, que os partidos políticos, enfim, as pessoas que estão no meio, enxerguem melhor, né, a forma como está sendo conduzido o processo, né? E a partir daí vamos conversar sobre o tema. Israel, abra teu microfone, vamos conversando, o Rafa entra junto. Desculpa, Rafa, é assim que eu vou te chamar, porque a gente já se conhece também. Então, vamos tratando desse assunto, né, Israel? Isso. Ô, Rafa, me passa aí uma ideia de como que você vê esse Estado que o seu pai está projetando no artigo de um livro no qual tu participou também do volume 2, mas essa tua fala é do nosso novo livro, do volume 4, né? Sobre a importância do advogado, desse bacharel, na construção desse Estado que hoje parece lacunar. Assim, primeiro que, como historiador, a gente sempre fala que para eu entender a situação atual, é fundamental que eu entenda a história, ou pelo menos que eu conheça um pouco da história. E talvez seja por isso que tanta gente fala tanta bobagem hoje em dia, justamente por não entender como é que as coisas chegaram até aqui agora. Por que a gente tem esse conjunto de coisas, o Estado do jeito que é, por que tem pessoas que tentam a todo custo diminuir o Estado, outras pessoas acham que o Estado tem que ser enorme e tal, e como que se construiu isso? Como é que o Brasil foi construído nos últimos 200 anos, pelo menos, né? A gente tem 500 anos, mas até 1808 o Brasil era exclusivamente uma colônia de Portugal. A partir de 1808, a gente começa a ter uma característica diferente, né? A família real vem para cá em 1808 e o Brasil continua sendo colônia, mas já fica diferente. E aí, em 22, todo mundo sabe, 1822, a proclamação da independência. Como que a gente construiu esse Estado e que chega hoje com tanto problema, com tantas questões a ser resolvidas? É claro que isso não é exclusividade do Brasil, né? Parece assim que o brasileiro tem mania de falar mal dele mesmo. Não é isso, né? Todos os países têm seus problemas. Mas nós temos os nossos, vamos discutir os nossos, né? Não estou preocupado com o problema dos outros, eles que se resolvam. Vamos discutir o problema do Brasil. E como que a gente constrói esse Estado que está aí? Tem participação, obviamente, né, da classe dos advogados. A gente tem lá no século XIX uma expressão, né, que é o bacharelismo, que é uma expressão tanto assim, ruim, de certa forma, mas, por outro lado,
era boa, ficou uma coisa meio dúbia. Mas, enfim, a gente sabe que com a vinda da família real, né, que a situação toda foi alterada, mas quem mandava no Brasil, quem ocupava os cargos públicos, quem era advogado no Brasil, era quem tinha se formado em Portugal. Mas com a independência do Brasil, isso precisa mudar. Né? Dom Pedro quer, de certa forma, fazer um rompimento com Portugal por toda a circunstância. E aí ele vai incentivar, e ele vai decretar, na verdade, em 1827, a criação das duas primeiras faculdades de Direito no Brasil. A Faculdade de Olinda e de São Paulo, hoje a USP, né, a Largo de São Francisco. Essas duas faculdades elas são implementadas em 1828, e aí a gente tem o começo de um curso superior no Brasil na questão do direito. E assim, naquela época a gente só tinha 3 cursos, basicamente, né? Era medicina, engenharia e direito. O Ariano Suassuna diz que naquela época era assim, se tu era bom de conta, tu ia fazer engenharia. Se tu tinha estômago para abrir um sapo, para mexer com, né, sangue e tal, tu fazia medicina. Se tu não tinha condição nem de uma coisa nem de outra, tu ia fazer direito. Claro que é uma fala brincando dele, mas ele foi fazer direito. E nunca atuou. Mas era um pouco isso, né? Só que a gente vê que na política brasileira do século XVIII, XIX, XX, o advogado ele é muito importante, ele está muito atuante. Se a gente for pegar os grandes políticos do Brasil do século XIX, a imensa maioria era advogado. Né? Alguns jornalistas, não sei o que, advogado. Então, o advogado ele tinha uma presença muito grande. Só que, no primeiro momento, esses advogados eles são filhos de grandes latifundiários, de aqueles grandes agricultores daquela época. Então, eles tinham uma mentalidade a favor da escravidão, uma mentalidade de manter o que estava ali, monarquistas e tal. Só que lá pela metade do século XIX, começa a surgir, principalmente em São Paulo, ali naquela região, uma classe, não vou falar que é uma classe média, que a gente vai confundir com a nossa classe média de hoje, mas camadas intermediárias, que não era nem pobre e nem estancieiros, nem fazendeiros e tal, mas que já era fruto de um comércio que estava surgindo mais forte em São Paulo, de uma indústria que estava surgindo, e essas pessoas mais urbanas começam a entrar na faculdade de Direito. E aí começa a grande diferença, porque essas pessoas que até então tinham uma mentalidade por conta de uma criação e tal, começa a ter uma imagem mais contrário àquilo que era, né, até então. E aí começa a ter, sim, uma mentalidade mais contrária à escravidão, por exemplo, né? Isso depois vai acabar resultando também num movimento que vão começar a fazer uma discussão sobre a República, né? Em 1870 a gente tem o Manifesto Republicano e o povo que assina ele, 80% é advogado, né? Então, assim, os advogados têm essa presença muito forte. Então, eles são importantes no momento da abolição, são importantes depois na proclamação da República, mas que fique claro, eu não estou dizendo que foram os advogados que fizeram isso, de forma alguma. Não estou desmerecendo toda a luta, né, do povo negro em relação à abolição, e nem a questão da República sendo só de advogados. Não é isso. Mas os advogados eles foram importantíssimos para esse movimento, né? Principalmente para a República. Né? Eles aderem, sim, uma parcela grande adere à abolição, muitos se destacam na defesa, né, dos escravos, dos escravizados, né? Alguns não eram advogados de fato, alguns eram o que se chamava de rábula, né? Antigamente tinha muita profissão que era só o prático. Então tinha médico prático, dentista prático, advogado prático, engenheiro prático, que era o cara que era bom, mas não tinha faculdade, ele era bom naquilo. Então o rábula era o técnico do advogado, ele era bom naquilo e ele fazia, né, essa exigência de registro da OAB só vai ser lá nos anos 30, 40, lá para Getúlio, é outra história. Naquele momento era possível. Então, assim,
E esses advogados são os caras que vão ocupar os principais cargos dentro da máquina pública. E aí a gente tem uma construção, né, do século XIX, metade do século XIX para o século XX, principalmente até a República Velha, ali, a 1930, é isso, o bacharelismo é muito isso, assim, essa importância que se dava a quem tinha uma formação superior, e não que não se dê hoje, mas assim, era quase como, né, era a grande forma de ascensão social, só que havia também um descolamento muito grande da população, né? Não era um intelectual que buscava resolver as questões, era um intelectual que buscava se distanciar e se construir um governo muito elitizado, né? Então a gente tem todos os presidentes da República Velha, de certa forma, saem por aí, né? Ou eram realmente agricultores lá, plantadores de café ou produtor de leite, de Minas e tal, ou era esses bacharéis que estavam envolvidos nessa elite e tal, e faziam parte dessa elite, muito descolado do povo em geral e tal. Aí, com o governo para concluir essa parte, com o governo do Getúlio, a gente começa a ter uma série de alterações na estrutura do Estado e, consequentemente, também nessa participação dos advogados, dos bacharéis, né? Tão importante assim, a partir do Getúlio começa meio que a coisa ficar mais equilibrada. Fala, Israel. Tu estava chamando ali. Tu estás... Abriu. Eu pensei que era o meu amigo Piran que tinha fechado, ia pedir para ele abrir, mas eu consegui aqui. Não, fazer agora uma relação ali, professor Bellini, que eu acho que é importante, eu não sei se o Piran quer fazer uma fala também, é uma conversa, né? A gente tem essa ideia de que uma palestra, mas é uma ideia de uma coisa mais dinâmica, um diálogo mesmo. O professor Bellini, meu amigo, o Rafa traz, né, todo esse caldo histórico importante, mas a tua fala no início desse Estado pós-moderno, a gente tem esse contraste entre a formação, né, de um Estado que vai buscar uma identidade nacional, um Estado que vai ser também uma característica, né, de classe histórica no Brasil, né, sempre, historicamente, de um lado, de um grupo elitizado. E agora? A presença do Estado, ela existe em todo momento, desde que as pessoas começaram a se agrupar numa antiguidade, tu vais ter um Estado teocrático. Vai ser na Idade Média a organização em feudos, mas era uma estrutura feudal de Estado. Na modernidade, nós vamos ter um Estado mais ou menos no modelo que nós temos aqui. E isso que o Rafael fala, eu acho interessante, porque o Estado, na sua grande maioria, os técnicos burocráticos do Estado são os bacharéis em direito, pessoas que têm uma graduação em direito, com o título de advogado ou não, mas, em grande parte, quem toca a estrutura burocrática do Estado, se tu vais lá, por exemplo, no Senado, quem toca o Senado são esses técnicos burocráticos. Quem toca o executivo, quem toca o judiciário, sabe? O trabalho dos bastidores que a mídia não mostra. Se tu vais aqui na prefeitura de Joinville, o número de técnicos burocráticos, esses bacharéis em direito, vais na Câmara de Vereadores de Joinville, os famosos técnicos jurídicos, são essas pessoas. Então, eu acho fundamental. O problema, em primeiro lugar, né, respondendo a tua pergunta, Israel, eu vejo que a política é a arte do possível, né? Assim que dizem, é a arte do possível. Talvez não é um problema, não é uma questão referente ao Estado, mas exatamente da política. O Brasil é um país economicamente inferior a um país como os Estados Unidos. Aí se posiciona à frente dos Estados Unidos uma pessoa com pensamento extremamente conservador, pensamento autoritário, e começa a se impor sobre os demais.
É preciso que o governo brasileiro tenha todo um jeito, todo um modo de tratar exatamente para resolver os problemas do Brasil. E é assim que estão fazendo os outros países. A Índia, na medida do possível, tenta negociar também com os Estados Unidos. O México tenta negociar com os Estados Unidos. Os países africanos, do mesmo modo, tentam negociar com os Estados Unidos e ver o que consegue tirar disso aí. Por isso que eu digo que a política é a arte do possível. Mas a minha preocupação, e é o que eu trato no texto, é que eu estou dizendo que o Estado, esse Estado moderno, que foi estruturado junto a um espaço territorial, a uma nacionalidade, aquele tripé, né? Para tu ter um país, tu tens que ter uma nação, uma pátria e um Estado. Essa estrutura, esse Estado moderno, como nós aprendemos nas escolas, me parece que está em transformação. Essa é a grande questão. Ele está em transformação. O que vai acontecer lá no final, né? Não é possível nós dizermos por enquanto, né? O que vai acontecer. O que é isso que está acontecendo? Eu vejo que o Estado ele se organiza e o problema é que as pessoas que estão estruturando o Estado formam-se uma corporação. As pessoas que conduzem o Estado formam uma corporação e nessa corporação eles se defendem. E nessas defesas, eles buscam esses técnicos burocráticos, essa estrutura que conduz o Estado e que faz o Estado, e aí não é só os técnicos burocráticos, mas o pessoal ligado à saúde, o pessoal ligado à educação, o pessoal ligado a todas as áreas, na defesa dos seus direitos, fortalecem uma estrutura corporativa e que acaba sendo prejudicial à condução do Estado. A ideia de servidor não é tão correta nesse instante, não sei se estou me fazendo entender, mas o Estado acaba se perdendo. Vai lá, os procuradores do Estado se organizam e fortalecem os seus salários e se impõem. Vai lá, os promotores fortalecem os seus ganhos e se impõem. Tu não sabe exatamente que hora que trabalham, em que momento que fazem, não existe um controle social. Os juízes, tu não sabe, não existe um controle de como tu faz, como é que acontecem. Está entendendo? Mas existe um controle interno. Não tem controle interno. O controle interno é uma coisa para ser vista. E mesmo o CNJ, o controle do CNJ é muito fraco. A grande quantidade do CNJ é de juízes. Tá? Então, não tem controle. Nós não temos controle. Porque o deputado, daqui 4 anos, se ele não for bom, eu não elejo. Se eu tiver uma responsabilidade política, eu não reelejo. O senador, se não fizer um bom trabalho, eu não reelejo. O prefeito, o governador, o presidente da República, o vereador, o deputado. Mas e o senhor juiz? Se não for um bom o senhor desembargador, como é que eu faço? E aí o problema. Eu acho que é dentro da proposta aqui do nosso podcast de Mentes Criativas, e o senhor tem uma mente muito criativa, o meu querido Rafael também tem, né? Nós temos que, diante dessa situação toda, né? Eu acho que está faltando criatividade no nosso meio, ou neste meio que o senhor cita, né? E aí, quando o senhor fala em CNJ, eu acredito que é o Conselho Nacional de Justiça, né? E que essa justiça realmente seja feita, e a gente luta por justiça social, ela precisa ser feita com muita educação. O grande problema, né, eu acredito, e sempre, enquanto estive durante esse período na formação política, nós temos que trabalhar essa formação e a educação.
né? Se temos pontos negativos nesse meio, é tudo porque nós não estamos conduzindo bem essa questão da educação no Brasil, que o senhor sabe a situação em que se encontra. Então, por este meio, vocês veem realmente a possibilidade, daí os responsáveis pelas secretarias, enfim, os partidos políticos, o movimento político, isso tudo tem uma caminhada que a gente pode realmente fazer a diferença para que cuidemos melhor do nosso Estado. Até vou começar por você, Rafael, nesse sentido, por favor. Bem, eu concordo contigo que se nós não tivermos educação, não adianta. A democracia ela só funciona com educação, né? Porque, assim, aquela história, eu falava para o pai, né? Não existe um regime perfeito e tal. O pai falava assim, não, a democracia é ruim, mas é a melhor que tem ainda, né? É a menos ruim. E é isso, né? É o melhor modelo. Mas para a democracia funcionar, as pessoas têm que ter consciência, né? Precisa ter educação para isso. E aí, para poder votar direito, para poder cobrar dos seus representantes, e o que a gente não tem hoje, né? A gente não tem. O Estado brasileiro hoje, a gente tem os três poderes lá em Brasília brigando, né? O judiciário se metendo na tarefa do legislativo, o legislativo querendo peitar o judiciário, mas não faz o que tem que fazer, estão mais preocupados em dar troco contra o judiciário do que aprovar pautas importantes, então eles estão só preocupados com isso. O executivo, né, refém do judiciário, as pessoas acham que no Brasil quem manda é o presidente da República. Não é verdade. Não é verdade. Quem manda no Brasil é quem controla o Congresso. E quem controla o Congresso é quem tem dinheiro para, né, fazer tudo aquilo. Então, acho que a gente só vai resolver isso com muita educação, realmente. Que as pessoas tenham consciência política, votem corretamente, elejam, né, corretamente seus representantes. Essa ação que nós temos que fazer. Compete a quem, hein, Bellini? Essa educação política, hein? Eu acredito que sim, né? No final das contas, cai na educação, na necessidade de educação. Quando eu fui senador, eu propus duas leis. Eu propus a alteração, fiz um projeto de lei alterando a LDB, diminuindo tantas aulas de física, de química e outras, e acrescentando duas novas disciplinas, direito e economia. Direito porque as pessoas não conhecem a estrutura jurídica, não tem nada. As pessoas terminam o ensino médio, vão ser médico, vão ser engenheiro, vão ser qualquer outra coisa, mas não tem a mínima noção das próprias leis que os regem. E isso é um problema. E sabe tudo de química, sabe tudo de física, sabe tudo de outra coisa. Não tem noção do que se faz com o seu próprio dinheiro, com as suas contas, não tem a mínima noção. Então, é um problema. Eu acho que sim, cai tudo na educação. Mas só que assim, eu sinto no Brasil um impasse que, volto a dizer, se eu sou uma pessoa extremamente aberto, extremamente competente, e eu voto bem, eu sei em quem o deputado que eu estou votando, em quem o senador que eu estou votando, prefeito, governador, presidente, eu sei, tá certo? Então eu vou votar nos melhores. A questão é como é que fica o judiciário, que não tem controle. Em alguns países, o judiciário tem controle. Tem controle, que eu digo externo, população. Não queremos mais esse juiz, não queremos mais esse desembargador. Ou, em alguns lugares, o desembargador, ou os juízes, ou ministros, eles são por período. Fica lá 10 anos e tchau, vai embora e vem outro. Nós não temos. Então, assim, criou-se uma casta, uma aristocracia burocrática que conduz e que nos conduz, tá certo? Esse é o impasse, que é a grande preocupação minha. A minha fala sempre vai nesse sentido, que nós conseguimos alterar, porque são três poderes.
eu tenho, como cidadão, ingerência sobre o executivo, eu tenho ingerência sobre o legislativo. Agora eu pergunto, quem é que se atreve a ingerir no judiciário? Há um medo, há um corte, começa a falar, pum, corte. Por quê? Há um receio que isso... E não pode, se nós vivemos uma democracia, eu tenho que ter essa possibilidade de dizer a respeito de todos. Eu acho que assim, ó, eu concordo com o Rafael no sentido de que a legislatura, e aí eu levo, Rafael, lá para a esfera federal, e aí eu acabo concordando com o Gilmar Mendes, com o ministro Gilmar Mendes. Eu acabo concordando, porque eu não sei o que é que vem na próxima legislatura. Se essa é ruim, a próxima pode ser pior. E o que e assim, ó, a democracia como nós temos, foram figuras do judiciário, foram muito importantes na manutenção da nossa democracia. E esse é o ódio, essa é a bronca de muita gente que está hoje no legislativo. Ainda foram essas figuras do judiciário que nos seguraram até aqui. O professor Bellini. É verdade, eles não seguraram. Israel, eu só quero destacar uma frase de um grande líder que vocês conhecem muito bem, quando questionado sobre o investimento dele em educação, que estava alto o investimento em educação, ele disse que custa caro a ignorância. A ignorância, sim, custa caro. Então, fiquemos nisso. Mas vamos voltar para a pauta, Israel. Você fez uma pauta com esses convidados também, que estão participando de um projeto aí, de um livro, enfim. Piran, vamos citar ele, tá? Mas é isso mesmo. Piran, deixa eu só... essa frase é maravilhosa e convém que se fale o nome da figura. Por favor, se tu me permite, eu quero convidar o Rafael, que está, então, à frente agora do partido em que essa liderança, né, fez parte, inclusive construiu esse partido. Por favor, Rafael, o autor desta frase, Rafael. Olha, eu acho que é o cara que devia ter sido presidente e não foi, né? Leonel Brizola. Exatamente isso. Israel, volta contigo agora para você conduzir essa pauta que você trouxe, porque isso vai logo, logo ser transformado em livro. Fale sobre isso, Israel. Piran, a primeira coisa é falar para quem está nos ouvindo, seguir o canal. Isso é importante, né? Então, o canal... Isso aí. E tem o Pix também, né? Pix Solidário. Eu tenho um Pix Solidário para ajudar na parte da estrutura, né, microfones, né, gravação. Só tá, eu acho que escapando um pouquinho do som de algum microfone aberto, Piran. É do pai. Pode ser, que tá dando retorno, mas coisa pouca, mas só para ajustar. Já está. Não, beleza. Então, tem no Facebook o nosso programa, tá no YouTube, né? Vai estar pelos WhatsApps aí compartilhando. Então, você que gosta dessa temática, curta o programa, isso ajuda muito a divulgar não apenas quem está sendo entrevistado, mas os próximos também, né? Porque esse programa, como Mente Criativa, a ideia é trazer questões de contribuição, né? É muito importante isso, né? As redes sociais são muito criticadas por não terem conteúdos que levem a uma reflexão. O nosso programa vai de encontro a isso. Nós buscamos realmente trazer pessoas que têm conteúdo e contribuições. E, para quem quiser ler a obra do professor Bellini, né, no qual é o eixo do nosso tema, é claro que a gente está tendo algumas atualizações, discutindo, né, a questão de Gilmar Mendes, por exemplo, não está no livro porque aconteceu agora, mas eu vou deixar o link do livro nos comentários, chama Sociologia e Direito, volume 2, o professor Rafael, né, o meu amigo, ele está nesta obra também com um capítulo de livro, e está no próximo livro, o volume 4, e também quando for publicado, que vai ser até dia 10, dia 12, agora de dezembro, também vou deixar o link. Ambas as obras são gratuitas. E se você quer participar também de obras relacionadas à sociologia e ao direito, por favor, mande aquele comunicado, né, que eu entro em contato com você. Você pode seguir também, eu tenho uma rede social específica para isso, chama meuslivros.israel. Professor Bellini, professor Rafael, né, como que a gente pode juntar
essas duas questões, né? Nós temos aí uma decadência, né, muito complicada do parlamento, né? Por que eu chamo decadência, Rafael e Bellini? Não porque tem pautas privatistas no sentido do próprio indivíduo, né? Isso é muito normal. Desde que o Brasil é Brasil, se elegem pessoas que querem só o órgão público, a instituição pública, o equipamento público para si. O grande problema, eu acredito, que há um esvaziamento da pauta da metanarrativa, professor Bellini. Então, por exemplo, antes tinha lá uma esquerda que tinha, vamos fazer reforma agrária, e tinha uma direita que falava, vamos privatizar tudo. Eram duas pautas, concordando ou não com elas, estavam no debate. Hoje, tu tem pautas, por exemplo, salva meu pai da cadeia, né? Anistia. Tem que ter mais, como tu tá falando aí, Bellini, tem que ter mais dinheiro para juiz, tem que ter mais subsídio para tal área, não, tem que ter mais dinheiro para o fundo partidário. Então, antes, aquele político que tinha uma pauta privada, né, personalista, hoje os partidos viraram personalistas, a política virou algo personalista e se perdeu, em certo sentido, né, os temas, as metas narrativas, as ideologias, né? Tanto Rafael, agora, antes o advogado, ele se formava, era o bacharel, né, ele era uma referência, ele ia para a sociedade, ele era considerado um doutor, porque ele estudou 5, 6 anos, fora do Brasil, muitas vezes, então ele era uma excelência, não apenas no conhecimento, mas como uma autoridade. E hoje, no Brasil, eu vi uma pesquisa que eu acho que a gente sempre tem que estar conferindo essas pesquisas, para cada 170 pessoas, um advogado. Então, pulverizou, né, virou uma coisa líquida. Hoje, todas as pessoas, e ainda bem, podem ser advogadas, né, porém, o debate acabou, virou um tecnicismo. Então, qual é o rumo que a gente deve tomar? Como que a gente acerta esse rumo? Essa é a pergunta. Acho que quem falou por último, não sei, pode ser o Rafael, como que a gente acertaria esse rumo político do Brasil? Elegendo só mais pessoas de esquerda, elegendo mais pessoas do centro, ou trabalhando como? Qual seria uma resolução, se existe, para este grande paradigma? Primeiro, em relação aos cursos de direito, aí né? Primeiro tem toda essa mística em relação ao direito, advogado e tal, lá de trás que eu já comentei. Segundo que, como foi falado, a máquina pública é muito dominada pelo direito, então acaba que isso atrai muita gente para fazer concurso, para estar ocupando esses cargos. Esses cargos públicos que lá século XVIII para trás eram ocupados exclusivamente pela nobreza, tanto é que até hoje, em alguns lugares do mundo, o juiz usa aquela peruca e tal, justamente para fazer essa referência com os nobres daquela época. Então, ainda alguns cargos que são ocupados exclusivamente por bacharéis em direito, ainda tem uma relação muito de essa imagem muito nobre, vamos dizer assim, né? É o juiz, é o promotor, é o procurador. Então, e também esse grupo aí é um grupo que se encastelou, ganha salários absurdos, não acontece nada com eles, tem muita gente boa, obviamente, mas também tem gente ali que não faz direito de serviço. Então, em relação a ter muito advogado, ter muito curso, eu acho que deixaram lá pelos anos 2000, deixaram abrir muito curso, e não é a questão de impedir que algumas pessoas façam a faculdade e tal, é porque eu acho que em alguns lugares deram uma nivelada por baixo, isso acabou crescendo muito os cursos de direito, e a gente tem aí um monte de gente, tem mais de 1 milhão de advogados. É claro que eu falava para os alunos ontem, inclusive, eu falei, olha, o passar na prova da OAB não é o pior, não é o mais difícil. Passar na prova da OAB é difícil, mas o pior é o dia seguinte que tu pegar a carteira. Aí tu vai ver, né? Aí começa o problema. Aí tem que se destacar. Aí tu vai ter o advogado que vai ser bom, que vai ganhar um bom dinheiro, e vai ter o advogado que vai ficar, né, sem ter muito para onde correr. Pois bem, agora, respondendo a tua fala em relação à política, eu penso que o nosso modelo eleitoral é uma desgraça. É uma desgraça, né? A forma com que a gente elege, os partidos que a gente tem,
um monte de partido de aluguel, tinha que fechar um monte desses partidos, e não é um papo autoritário e tal, é porque a maioria dos partidos são partidos de aluguel. Veja, no Brasil o Partido Liberal não é liberal, é conservador. O Partido Trabalhista Brasileiro não é trabalhista. Sabe? Então, assim, é umas coisas loucas no Brasil. Não faz sentido. O Partido Liberal defende golpe. Né? Então, não existe coerência. Então, acho que o modelo eleitoral brasileiro devia ser alterado. Eu apoio essa reforma eleitoral que estão propondo aí, fazer eleição a cada 5 anos, eleição geral a cada 5 anos, e pronto. No fim da reeleição, né, em que pese isso ser ruim, porque a gente fica mudando a regra do jogo, mas acho que, de fato, a reeleição é um problema. Acho que tinha que ser voto, se propõe um modelo, né, misto, né, de metade ser eleito, metade dos cargos do legislativo ser eleito por região, né, e a outra metade ser feito por lista. Então, numa cidade que tem lá 20 vereadores, a gente vai votar 10 vereadores, serão eleitos pelos distritos, são votos distritais. E a outra metade, os partidos fariam uma lista. E aí o partido tal apresenta lá 5 nomes, 6 nomes, e todo mundo vai para cima daquela lista. Eu tenho que me qualificar dentro do partido, para eu estar na cabeça da lista. E aí o partido tal elegeu 2, os 2 primeiros da lista entram, e assim por diante. Se a gente conseguir fazer isso, já é uma grande alteração, porque daí vai acabar com esses alpinistas que chegam, paraquedista, na verdade, alpinista é outra coisa, que chega do nada e se elege vereador, se elege deputado porque é conhecido, porque isso, porque aquilo. O cara vai ter que ter uma militância interna no partido para poder conseguir ficar na cabeça e tal. É claro que no Brasil tudo se dá jeito, né? Vão dar um jeito para usar o sistema, mas eu acho que é menos ruim do que a forma que está aí. Outra coisa que as pessoas falam mal, mas que eu defendo, financiamento público de campanha. Tem que ter financiamento público de campanha. Agora, não pode ser bilhões e bilhões de uma coisa absurda, não. Mas o financiamento público tem que ter. Porque senão, se eu deixar o financiamento exclusivamente privado, vai se eleger só quem tiver dinheiro de empresa. E aí, empresário não ajuda político, ele investe. E depois ele quer retorno. Então, se tiver um dinheiro público para manter a campanha do trabalhador, que é candidato, que é um líder de bairro, que não tem condição de gastar o seu dinheiro para a campanha, a gente sabe que campanha custa caro, tem que ter dinheiro público sim, o que não pode é ter essa farra que tentam fazer, mas tem que ter campanha. Eu acho que tem que ser exclusivamente com dinheiro de campanha, tinha que ser assim, ó, cada candidato vai ganhar tanto de material, tanto de TV, sabe, o Estado devia organizar isso, e todo mundo vai ter a mesma estrutura. Quando a gente fala em democracia, eu preciso equalizar, é o ponto de partida, não é o ponto de chegada, é o ponto de partida. Todo mundo vai ter o mesmo ponto de partida, e aí vai disputar voto. Agora, do jeito que é hoje, não dá. Né? A gente tem candidatos que fazem campanhas milionárias, e aí, obviamente, vão se eleger. Então, acho que assim, o formato está equivocado, eu acho que a gente precisa reformar esse formato eleitoral, talvez seja uma forma de ajudar a melhorar isso. Professor Bellini? Eu queria que aumentasse o número de escolas ensinando direito. Eu queria que tivesse ensino de direito no ensino médio, nas graduações. Eu queria que todos os médicos estudassem direito. Eu queria que todos os engenheiros estudassem direito, todos os farmacêuticos, todos os dentistas, todos os comerciantes. Não sei se o número de advogados é o ideal ou não é o ideal. Dizem que no Brasil tem muito, mas eu acho que todo mundo deveria estudar direito. É muito importante, é a nossa legislação, o que está acontecendo junto ao Estado. É preciso que as pessoas tenham noção do que é isso que está acontecendo. Eu falei bastante agora, né, nas minhas falas anteriores, a respeito da estrutura técnico-burocrática, e talvez tenha parecido assim que eu sou totalmente contra. Eu acho que tem que ter conhecimento, sim, temos que ter bastante pessoas. Eu sempre digo assim, ó, se tu não souber o que vai estudar, estuda direito. Estuda direito. Antigamente se dizia, vai fazer curso de administração. Hoje eu digo, se não souber, vai fazer direito. Porque se tu fores
um funcionário público que fez direito, tu vai ser um bom funcionário público, melhor. Se tu for um comerciante e se fizer direito, tu vai ser um comerciante melhor. Se tu vais fazer uma outra função qualquer e tem direito, conhece direito, vai fazer um pouco melhor. Então, eu acho de extrema importância isso. E não tem como ser diferente. O Estado precisa. O problema que eu tenho falado é que alguns desses técnicos burocráticos, alguns dessas pessoas que estão à frente do Estado, quase que sequestram o Estado para si, certo? E eles conhecem as leis, eles se impõem e criam os seus estatutos e aí o restante da população fica refém. Me parece que se as pessoas conhecerem direito melhor, como eu falei, né, se ensinassem direito já no ensino médio, junto com física, com química, com biologia, com história, conhecesse também direito. Eu penso que boa parte das nossas condições seriam diferentes. Eu penso que seria algo melhor. Muito bem. Assim, tendo o andar aqui da conversa, né, é uma função nossa, né, como professores, é uma função nossa, né, como parte dessa elite intelectual, vamos dizer assim, né, que discute o Brasil, e isso eu sinto falta, Bellini, isso eu sinto muita falta, porque hoje é muito técnico o debate, mas falta metanarrativa, né, e para isso, né, Piran, eu quero já agradecer tanto o Bellini quanto o Rafael, né, por estarem aqui, né, aceitarem o convite. E eu queria que vocês dois fizessem as suas considerações finais, para a gente terminar aí com chave de ouro. Eu não sei quem começou falando, mas eu acho que foi o professor Bellini. A gente pode fazer o contrário. Então, o Rafael, fazer no mesmo circuito. O Rafael faz uma fala e terminamos aí com o nosso professor doutor Bellini. As considerações finais. Pode ser, até por uma questão de, né, hierarquia aqui. Tá? Não, deixa o pai terminar. Lógico. Não, assim, ó, primeiro que esse assunto é um assunto que a gente poderia ficar falando 2, 3 dias aqui que a gente não ia dar conta de muita coisa, porque é um assunto realmente muito extenso, mas muito importante. Acho que o espaço que vocês abriram e abrem e fazem o debate é importante, que mais pessoas tenham essa preocupação de discutir. Aquilo que eu falei, eu acho que voltando ali para o que o Piran falou, educação, Brizola batia nisso o tempo todo e fez todo aquele debate sobre CIEPs e tal, e na época falavam que era um absurdo aquilo, mas é isso, educação em tempo integral, de qualidade, que essas crianças, todas as crianças, não só o filho do rico, tenham uma educação de qualidade, para que a gente consiga, como eu falei, ao máximo tentar equalizar e deixar todo mundo no mesmo ponto de partida. Aí eu posso falar em meritocracia, tal, como muitos aí ficam falando. Se eu não conseguir equalizar isso no início, não adianta, né? Então, acho que o nosso papel é esse, é brigar por isso, é defender isso. A questão da mudar a estrutura eleitoral, como eu falei, eu acho que seria importante, eu acho que é uma briga que a gente tem que comprar para que isso seja alterado. Quem sabe assim a gente consiga ter um Estado melhor, né? Porque do jeito que a gente está, realmente é bastante preocupante. Mas na história a gente sabe que a gente vive momentos, né, cíclicos. Então, em alguns momentos a gente está no desespero, daqui a pouco melhora um pouco, depois vai de volta. Então, assim, a história não é um caminho único, né? Ela vai e volta e dá círculo, e cai e volta, enfim. Então, acho que a gente está passando por um momento meio conturbado, mas daqui a pouco a gente também tem, né? Eu acho que uma esperança ali na frente, mas isso precisa que a gente se movimente para chegar nesse ponto. É isso. Bellini, se tu me permites, tá? Eu quero fazer, já que está indo pela questão de idade, eu acho isso, né? Então, eu sou um pouquinho mais novo, acho que você. Então, mas é assim, essa falta do cumprimento de algumas leis e respeito à nossa Carta Magna nos faz refletir sobre isso, né? Eu vejo o judiciário atento às nossas leis, né? A nossa Carta Magna, a Constituição Federal, a Constituição Estadual, as leis orgânicas, enfim, e pedindo respeito a elas. Quando o meio político não souber se comportar,
eu acredito que tem que ter a intervenção de quem faz essa correção, né? Compreendo quando tu colocas que às vezes, né, há um certo exagero, mas essa democracia ainda existe porque alguém está atento às leis. Por favor, suas considerações finais, Belini. O meu amigo Piran, quero começar essa fala agradecendo essa oportunidade. Nós já tivemos oportunidade de estar juntos, conversar bastante, e me coloco à disposição para vir outras vezes falar de política, falar de filosofia. Lancei, né, um livro de filosofia recentemente, e que daria para a gente também puxar o debate e ir longe. Com relação ao que está acontecendo, eu fiz 66 anos na semana passada, e eu olho para a juventude e fico me perguntando porque o que está aí é resultado de um processo histórico ao qual eu estive ajudando a conduzir esse processo histórico. Então, eu sou também um pouco responsável pela estrutura de como está a coisa hoje acontecendo. E aí eu me pergunto quais foram os meus erros, quais foram os meus acertos em pensando que nós chegamos a esse estado que está hoje. Mas eu penso que nós vivemos uma transformação, e eu espero que essa transformação venha para melhor. Acho que a citação do Piran sobre a educação é fundamental. Acho que tem que citar, sim, esses nomes dessas figuras que estiveram à frente do Estado, que estiveram à frente da estrutura pública, como o Leonel de Moura Brizola, Darcy Ribeiro, Anísio Teixeira, essas figuras que pensaram a educação. E, como diria Darcy Ribeiro, com relação à educação, isso não é um erro, isso é um projeto. É um projeto para que não dê certo, para que aconteça do jeito que está acontecendo, para que as figuras continuem a fazer parte de uma determinada elite que conduz o Estado, levando as benesses da forma como sempre levaram nessa história do nosso país. Mas eu penso que é possível fazer algo diferente. A crítica que nós fazemos ao Estado não é ser contra o Estado, é exatamente contra a forma como o Estado está sendo pensado, como o Estado está sendo conduzido. E a crítica é necessária. Para que nós tenhamos uma democracia, é preciso que a crítica aconteça. O elogio não ajuda em nada, o elogio só massageia o ego. É preciso tecer a crítica, e é na crítica que vai acontecer as mudanças, as transformações que nós tanto precisamos. Agradeço imensamente, então, Piran, agradeço também meu querido amigo Israel, que temos projetos editoriais juntos e estamos conduzindo. Fico muito feliz e fico por aqui e me coloco à disposição de vocês. Piran, Israel, muito obrigado. Obrigado, Rafael, de estarmos juntos aqui. Nós que temos que agradecer a presença dos dois nobres, né? É muito conhecimento para pouco tempo. Então, como o professor Rafael ali, meu amigo, falou, a gente poderia ficar a tarde toda e talvez até dias, porque é o tema do Brasil, né? É o tema, né? Uma sociedade mais justa, igualitária, uma sociedade de direito, né? Então, temos que agradecer. Passo, então, aqui meu agradecimento a todos que participaram e a todos que vão assistir ou que estão assistindo, né, já esse vídeo. Compartilhe, comente, né, siga o canal Mentes Criativas. Piran, deixo para você as palavras finais e me despeço aqui de todos também. Obrigado, Israel. Obrigado, Belini. Obrigado, Rafael. Que momento vivemos hoje aqui nesse podcast, né? Algumas propostas surgiram que poderão servir e muito como algo
que pode mudar a sua vida, desde que você siga alguns conselhos aí do mestre Bellini, do professor e advogado Rafael, líderes partidários, líderes comunitários, historiadores, gente do conhecimento, gente do conhecimento. Eu dei meus pitacos aí para dar uma, né, fazer um barulhinho, mas ouvir essas pessoas sempre é muito bom. Como é bom e como a gente aprende e se educa para algo que você sabe. A política na tua vida, amigo, amiga, é muito importante. É muito importante. Valeu? Gostaram? Então tá. Compartilha, se inscreve e tal, aquele joinha, tudo isso, tudo isso, tudo isso. Tá bom? Grande abraço, até o próximo podcast aí. Valeu.